Fórmulas químicas que indicam os números e tipos efetivos de átomos em uma molécula são chamadas fórmulas moleculares. As fórmulas na figura são fórmulas moleculares. Fórmulas químicas que dão somente o número relativo de átomos em cada tipo em uma molécula são chamadas fórmulas mínimas. Os índices inferiores de uma fórmula mínima são sempre os menores números inteiros proporcionais possíveis. A fórmula molecular para o peróxido de hidrogênio é H2O2, por exemplo, enquanto a fórmula mínima é HO. A fórmula molecular do etileno é C2H4, logo, sua fórmula mínima é CH2. Para muitas substâncias, a fórmula molecular e a fórmula mínima são idênticas, como no caso da água, H2O. A fórmula molecular de uma substância indica sua composição, mas não mostra como os átomos se unem para formar moléculas. A fórmula estrutural de uma substância mostra quais átomos estão ligados a quais em uma molécula. Os átomos são representados por seus símbolos químicos, e as linhas são usadas para representar as ligações que os mantêm unidos. Uma fórmula estrutural geralmente não representa a geometria real da molécula, isto é, os verdadeiros ângulos nos quais os átomos se unem. Entretanto, uma fórmula estrutural pode ser escrita como um desenho em perspectiva, para dar mais noção de aparência tridimensional, como mostrado na figura. Os cientistas também contam com vários modelos para ajudá-los a visualizar moléculas. Modelos de bola e palito mostram os átomos como esferas e as ligações como palitos, e eles representam os ângulos exatos com os quais os átomos se ligam uns aos outros em uma molécula. Todo o átomo pode ser representado por bolas do mesmo tamanho, ou então, os tamanhos relativos das bolas podem refletir os tamanhos relativos dos átomos. Algumas vezes, os símbolos químicos dos elementos encontram-se superpostos nas bolas, mas, em geral, os átomos são identificados simplesmente por cores. Um modelo de preenchimento do espaço representa a aparência da molécula se os átomos fossem aumentados de tamanho. Esses modelos mostram os tamanhos relativos dos átomos, mas os ângulos entre eles, que ajudam a definir suas geometrias, são, em geral, muito mais difíceis de visualizar do que nos modelos bola e palito. Como nos modelos bola e palito, as identidades dos átomos são indicadas por suas cores, mas eles podem também ser identificados pelos símbolos dos elementos. O ato de dar nome às substâncias é chamado nomenclatura química, das palavras latinas nomen, nomes, e calare, chamar. Existem atualmente mais de 19 milhões de substâncias químicas conhecidas. Dar nome a todas elas seria uma tarefa desesperadamente complicada se cada uma tivesse um nome independente das outras. Muitas substâncias importantes conhecidas há muitos anos, como água, H2O, e amônia, NH3, têm nomes tradicionais e individuais, conhecidos como nomes comuns. Nomes e fórmulas de compostos iônicos. Compostos iônicos constituem-se de metais e não metais. Metais são os íons positivos e não metais os íons negativos. Íons positivos, cátions. Os cátions, formados de átomos de um metal, têm o mesmo nome do metal. Na+, íon sódio. Zn2+, íon zinco. Al3+, íon alumínio. Íons formados a partir de um único átomo são chamados íons monoatômicos. Se um metal pode formar cátions de diferentes cargas, a carga positiva é indicada pelo número romano entre parênteses, depois do nome do metal. Ferro 2+, íon ferro 2. Ferro 3+, íon ferro 3. Cobre+, íon cobre 1. Cobre 2+, íon cobre 2. Um método mais antigo e ainda muito utilizado para distinguir entre dois íons de um metal carregados diferentemente é adicionar a terminação oso ou ico. Essas terminações representam as cargas mais baixas e mais altas dos íons de um metal, respectivamente. Elas são adicionadas à raiz dos nomes latinos dos elementos. Ferro 2+, íon ferroso.
ferro 3+, íon férrico, cobre+, íon cuproso, cobre 2+, íon cúprico. Cátions formados por átomos não metálicos têm nomes terminados em ônio. NH4+, íon amônio, H3O+, íon hidrônio. Íons negativos, ânions. Ânions monoatômicos têm nomes formados pela substituição da terminação do nome do elemento por eto ou ido. No caso, O2-, O2, 2-, OH-. H-, hidreto. O2-, íon óxido. N3-, íon nitreto. Alguns ânions poliatômicos simples também têm seus nomes terminados em eto ou ido. OH-, íon hidróxido. CN-, íon cianeto. O2, 2-, íon peróxido. Ânions poliatômicos contendo oxigênio, oxiânions, têm seus nomes terminados em ato ou ito. A terminação ato é usada para a maioria dos oxiânions comuns de um elemento. A terminação ito é usada para um oxiânion que tem a mesma carga, mas um átomo de oxigênio a menos. NO3-, íon nitrato. NO2-, íon nitrito. SO4, 2-, íon sulfato. SO3, 2-, íon sulfito. Os prefixos são usados quando uma série de oxiânions de um elemento se amplia para 4 membros, como no caso dos halogênios. O prefixo per indica um átomo de oxigênio a mais do que o oxiânion terminado em ato. O prefixo hipo indica um átomo de oxigênio a menos que o oxiânion terminado em ito. Ânions derivados da adição de H+ a um oxiânion têm seu nome formado pela adição da palavra hidrógeno ou dihidrógeno, como prefixo, como apropriado. CO3, 2-, íon carbonato. HCO3-, íon hidrogênio carbonato. PO4, 2-, íon fosfato. H2PO4-, íon dihidrogênio fosfato. Compostos iônicos. Os nomes dos compostos iônicos constituem do nome do ânion seguindo da preposição de e do nome do cátion. CaCl2, cloreto de cálcio. AlNO3, 3, nitrato de alumínio. CuClO4, 2, perclorato de cobre 2, ou perclorato cúprico. Nas fórmulas químicas para o nitrato de alumínio e perclorato de cobre 2 são usados parênteses seguidos pelo índice inferior apropriado, porque os compostos contêm 2 ou mais íons poliatômicos. Ácidos são uma importante classe de compostos que contêm hidrogênio e seus nomes são dados de maneira especial. Um ácido é uma substância cujas moléculas liberam íons hidrogênio, H+, quando dissolvidos em água. Podemos considerar um ácido como sendo constituído de um ânion ligado a um número suficiente de íons H+, capazes de neutralizar ou balancear a carga do ânion. Dessa forma, o íon sulfato, SO4, 2-, necessita de 2 íons H+, formando o ácido sulfúrico, H2SO4. O nome de um ácido está relacionado ao nome do seu ânion. Ácidos derivados de ânions cujos nomes terminam em eto. Ânions cujos nomes terminam em eto têm o ácido associado com uma terminação drico, como nos seguintes exemplos. Ânion cloreto, ácido clorídrico. Ânion sulfeto, ácido sulfídrico. Ânions cujos nomes terminam em ato têm seu ácido associado com a terminação ico, enquanto ânions cujos nomes terminam em ito têm seu ácido associado com a terminação oso. Prefixos nos nomes dos ânions são mantidos nos nomes dos ácidos. Os procedimentos usados para dar nome a compostos moleculares binários, 2 elementos, são similares àqueles usados para dar nomes aos compostos iônicos. O símbolo do elemento mais à esquerda na tabela periódica é sempre escrito primeiro na fórmula química. Uma exceção a essa regra ocorre no caso de compostos que contêm oxigênio.
O oxigênio é sempre escrito por último na fórmula química, exceto quando combinado com o flúor. Quando ambos os elementos estão no mesmo grupo da tabela periódica, o símbolo do elemento mais abaixo no grupo aparece primeiro. O elemento à direita na fórmula química do composto recebe o nome com a terminação eto, seguido da preposição de. Acrescenta-se então o nome do elemento que aparece primeiro na fórmula química, logo após a preposição de. Prefixos gregos, como na tabela, são utilizados para indicar o número de átomos de cada elemento. O prefixo mono nunca é usado com o segundo elemento na fórmula química. Quando o prefixo termina em A ou O e o nome do segundo elemento na fórmula química começa com uma vogal, como no caso de óxido, o A ou o O é normalmente eliminado. Os seguintes exemplos ilustram essas regras. Cl2O, monóxido de dicloro. NF3, trifluoreto de nitrogênio. N2O4, tetróxido de dinitrogênio.